Eu sou o Padre André, sou pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José, em Jundiaí, no bairro Cidade Nova. Com muita alegria, aceitei o convite do Padre Anderson para estar aqui com vocês nesta noite. Vamos refletir sobre um fruto do Espírito Santo que deve mover sempre o nosso coração, a nossa vida, em direção ao outro. Claro que toda a graça que Deus realiza em nós não é para o nosso próprio benefício, é sempre para ser partilhada, sempre para alcançar aqueles que estão conosco. Mas o fruto do Espírito Santo, que é bondade, ele deve transformar a nossa vida e a partir de nós, da bondade de Deus que age em nós, alcançar também a vida daqueles que estão conosco. Para começar, irmãos, quero fazer uma pergunta a todos nós. Quem aqui, alguma vez na sua vida, já pensou que Deus não ouviu a sua oração? Levante a mão. Quem alguma vez na sua vida disse para si mesmo: será que Deus me ama? Levanta a mão. Quem alguma vez pensou assim: será que de verdade o Senhor me escolheu? Será que de verdade o Senhor olha para mim, me vê, sabe quem eu sou? Levanta a mão. Que bom que não sou só eu, né, irmão? Que bom. Porque muitas vezes nós somos assim. Diante das dificuldades que nos aparecem, diante das provações que temos que passar, somos levados, às vezes até pelo instinto nosso de ser humano, a pensar que Deus nos abandonou. A pensar que Deus, diante de um projeto que Ele nos deu, diante de uma graça que Ele nos concedeu, Ele nos abandonou. E isto, irmãos, é tão difícil para nós chegar a esta conclusão que Deus nos abandonou, nos faz sofrer tanto, tanto, porque nós aos poucos, por pensar que Deus nos abandonou, vamos nos afastando, ou vamos deixando as coisas meio que de lado, porque Deus não gosta mais de mim, porque Deus não me escuta mais. Às vezes a gente, como padre, escuta dos irmãos, dos fiéis que vêm confessar, reclamando, dizendo: olha, padre, eu rezo já há muito tempo, mas Deus parece que não me escuta. Parece que o céu está fechado para mim, Eu falo, vou à missa, vou ao grupo de oração, faço tudo o que tenho que fazer, mas parece que Deus não olha para mim. Eu não o sinto mais, eu não vejo mais na minha vida, parece que eu estou já no automático, Estou aqui fazendo tudo o que faço, mas já não sinto mais nada. Será que Deus ainda me quer aqui? Não sei aqui na paróquia, Mas, às vezes, na minha paróquia, o povo chega e fala: padre, eu vou embora, porque não estou sentindo mais Deus, Porque Deus me abandonou, então eu estou aqui fazendo as coisas já no automático, já estou aqui, não estou sentindo mais nada, não sinto prazer, não sinto alegria, então eu vou embora. Na Sagrada Escritura, há vários exemplos para nós de homens que também pensavam assim, de homens que também, em certo momento da sua vida, pensaram que Deus os havia abandonado, de mulheres que, por causa de sofrimentos tão grandes que enfrentavam, também pensavam que Deus as tinha abandonado. Vou citar um do Novo Testamento e um do Antigo. Do Antigo Testamento, Noé. Quem já viu falar de Noé? Todos nós,
Noé foi aquele que Deus disse para ele: constrói a arca, eu vou mandar o dilúvio. Essa geração se corrompeu, esse povo está cheio de pecado, vou mandar o dilúvio, constrói a arca. Esta foi a palavra de Deus para Noé. Noé demorou mais ou menos 100 anos para construir a arca. Nesses 100 anos que Noé demorou para construir a arca, Deus não falou com ele nenhuma vez. A única vez foi quando Deus disse: eu vou mandar um dilúvio, então constrói a arca. E no processo de construção da arca, aí um exercício de imaginação nossa, né? Talvez muita gente tenha tentado tirar Noé do caminho dele, né? Talvez muita gente, inclusive da família, tenha dito a ele: pare com isso. Nós estamos aqui num lugar onde não tem mar perto. Como que você vai levar essa arca desse tamanho para o mar? Nós estamos num lugar onde talvez não tivesse muita lenha, né? Como que você vai arrumar madeira para construir tudo isso? Será que isso é de verdade de Deus? Será que de verdade você está fazendo a coisa certa? Está colocando a sua família em perigo? Está colocando a sua vida em risco? Será? E começaram, no exercício de imaginação, a zombar, a caçoar de Noé, porque ele foi obedecer a Deus. A bondade de Deus, irmãos, ela pode ser percebida na nossa vida, como foi percebida na vida de Noé e na vida de tantas outras pessoas. Porque não significa que Deus abandonou Noé. Deus deu uma missão. E Deus só cumpriria a sua palavra quando a missão de Noé estivesse pronta. O problema é que nós às vezes não experimentamos ou não sentimos a bondade de Deus na nossa vida, é porque nós somos muito ansiosos. Talvez se fosse eu e você, a gente diria para Deus assim: não, manda o dilúvio agora. Só que se Deus mandasse o dilúvio naquela hora, o que iria acontecer? Todo mundo ia morrer, inclusive Noé. Porque como ele ia se salvar? Por causa da nossa ansiedade, muitas vezes, nós não conseguimos experimentar a bondade de Deus, porque queremos que as coisas aconteçam tudo na nossa hora. E às vezes, porque Deus demora um pouco para fazer as coisas, nós achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus nunca abandonou Noé. Eu imagino que Deus tenha ficado do lado de Noé esperando. Eu dei a missão. Quando eu vou mandar o dilúvio? Quando você terminar. Se demorasse 80 anos, depois de 80 anos ele mandaria o dilúvio. Se demorasse 30, depois de 30 anos ele mandaria o dilúvio. Demorou 100. Depois de 100 anos, mandou o dilúvio, salvou a família de Noé e reconstruiu toda a história da humanidade a partir de Noé. Da bondade, do amor com que ele manifestou na vida de Noé. Quantos de nós aqui, irmãos, que às vezes já nos sentimos longe de Deus ou sentimos que Deus não escuta a nossa oração? Talvez porque a gente não tenha paciência, e vocês vão falar sobre isso ainda, né? Talvez porque não tenhamos paciência para esperar que para a graça de Deus acontecer, existe um processo de Deus na minha vida. Se as coisas acontecessem de um modo tão rápido, nós seríamos iguais crianças mimadas. Criança que tem tudo, que nunca levou um não, que nunca perdeu, que nunca sofreu, que nunca se machucou, porque é super protegida pelo pai, pela mãe, pelos familiares. Às vezes nós seríamos assim. E ficaríamos bravos com Deus,
como muitas vezes nós ficamos, porque Deus não fez o que nós queremos, na hora em que nós queremos, do jeito que nós queremos. Mas, irmãos, a bondade de Deus se manifesta justamente nesse processo que Ele convida a todos nós a fazermos. A graça de Deus vai acontecer? Sim. A graça de Deus aconteceria na vida de Noé? Sim. Mas quando? Quando ele terminasse a arca. A graça de Deus acontece na sua vida quando você tiver paciência e viver todo o processo que Deus está fazendo com você para te dar a graça. Às vezes a gente reza, né? Senhor, cura minha família. Mas quer voltar para casa e achar todo mundo rezando em línguas, ajoelhado, né? Se abraçando e pedindo perdão para o outro, né? Você acha que isso vai acontecer? Pode acontecer, Deus pode tudo, né? Mas como que é o trabalho de Deus? Vai transformar a tua vida. Ninguém acreditou em Noé, mas ele acreditou em Deus. Só ele sabia o que tinha escutado de Deus, mais ninguém. Então, por mais que zombassem, que falassem alguma coisa, continuou construindo a arca, porque Deus vai mandar um dilúvio. Quando eu não sei, mas Ele vai mandar. A primeira transformação da humanidade aconteceu no coração de Noé, que teve que esperar com paciência, que teve que viver todo aquele processo na solidão da sua fé, da sua fidelidade a Deus, para ver a graça acontecer. A transformação na sua casa, na sua família, ela acontece na medida, irmãos, em que você também, acreditando naquilo que Deus te disse, espera, vive o processo. Durante o processo vai se convertendo. Como que a sua família se converterá? Quando você chegar lá diferente. Como eu disse, você não vai chegar lá e encontrar eles rezando em línguas, né? Mas você tem que voltar para lá como uma pessoa diferente. E aí, porque Deus transformou o teu coração, e porque você sabe da promessa de Deus para você e para a sua família, espera com paciência, experimenta a bondade e o amor de Deus por você nesse processo. E lá na frente, quando você estiver pronto, o Senhor te dará a graça que você tanto pediu ao Senhor. Por que Ele não converte a minha família hoje assim? Pode fazer? Pode. Porque se fizesse isso, talvez você, que tanto pede para Deus isso, não estaria mais aqui. É o que a gente vê muito acontecendo, né? Vem na igreja, reza, 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 alcança uma graça. Depois que alcança a graça, tchau. Aí espera, quando chega de novo um problema, uma dificuldade, aí faz promessa, faz isso, faz aquilo, até alcançar a graça. Depois que alcançou a graça, não volta mais. Talvez, irmãos, se Deus fizesse conosco o que nós queremos e do jeito que queremos, nós nos tornaríamos assim. Mas a bondade de Deus se manifesta justamente porque Ele não faz a nossa vontade. É a vontade dEle que tem que prevalecer na minha vida. E quando eu não entendo que é a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha vida, aí eu me torno esta pessoa que eu perguntei para todos nós, né? Uma pessoa que não sente mais a presença de Deus, uma pessoa que briga com Deus. Quem aqui já não ficou de mal com Deus, né? Às vezes a gente chega até essa audácia, né? De falar, eu vou ficar de mal com o Senhor, não falo mais também, porque o Senhor não me escuta. Noé experimentou a bondade de Deus, esperando a graça de Deus acontecer na sua vida. Depois, irmãos, lá no Evangelho de São Lucas, nós vamos ver no capítulo 9 a cura daquela mulher que sofria 18 anos. 18 anos. Ela esperou 18 anos para ser curada da hemorragia.
Não sei se vocês conseguem imaginar isso. Para nós homens é mais difícil imaginar isso, porque a gente não sangra todo mês, né? Se sangrar uma vez por mês para vocês já é difícil, imagina sangrar 18 anos sem parar. O que aquela mulher sofreu? O que aquela mulher teve que enfrentar por causa da sua doença? Naquele tempo, ela tinha que ficar excluída. Ela não podia tocar em ninguém. Porque naquele tempo, a menstruação das mulheres deixava ela impura. Tornava a mulher impura. E ela só podia voltar para casa depois de se purificar no templo. Quando terminava o período menstrual, tinha que oferecer o sacrifício de purificação e voltar para casa. Aquela mulher ficou 18 anos sem voltar para casa, porque nunca foi purificada. Mas como ela diz no Evangelho, né? Fui eu, Senhor, que toquei no teu manto. Porque há 18 anos ela esperava que alguém pudesse olhar para ela. Há 18 anos ela esperava que alguém pudesse socorrê-la. E Cristo, percebendo, porque ele vai dizer, né? Percebi que uma força saiu de mim. Cristo, percebendo a fé daquela mulher, para toda a multidão, e vai descobrir quem é a mulher que foi até ele. E vai dizer a ela: a tua fé te salvou. Nós, irmãos, talvez, por causa de Cristo, também tenhamos que esperar e muito para ver a graça de Deus. A gente, lá na minha paróquia, no bairro onde eu trabalho, é uma realidade mais simples. E às vezes a gente encontra pai e mãe que estão meio desesperados por causa dos filhos, né? Porque as drogas estão bem pertinho, então fica preocupado. O que fazer? O que fazer para que isso não aconteça? Ou às vezes já aconteceu. E agora, padre, o que fazer? A bondade de Deus se mostra para nós quando Ele nos diz: eu vou tirar o seu filho das drogas. Mas quando? Hoje? Não. Primeiro eu vou converter seu coração. A bondade de Deus se mostra a nós quando Ele nos diz: eu vou fazer o que você está pedindo. Mas quando? Quando você converter o seu coração. E como é difícil para nós entendermos isso, que é no processo, que é na espera de Deus, que nós experimentamos a sua bondade. Deus não nos ama só porque nos dá uma graça, e só naquele momento da graça. Deus nos ama desde o primeiro momento em que tudo começou na nossa vida. Eu acho que a maioria deve saber, né? Eu sou transplantado renal. Fiz um transplante de rim, né? Quase morri. Fazia diálise, peguei Covid, fui para a UTI fazendo diálise, tudo essas coisas, né? Para falar que eu não peguei uma vez, eu peguei 5, né? Acho que ninguém bateu meu recorde ainda, né? Pra vocês verem. Quase morri. Tive que passar por muita coisa. Muita coisa. De 2020 para cá, até 2021, passei por muita coisa. Porque o Senhor queria me transformar. E quem faz diálise aí, ou quem tem parente que faz diálise, sabe muito bem a humilhação que é. Sabe muito bem como nós ficamos vulneráveis com tudo. Porque você precisa de tudo e de todos. Cheguei a uma época em que minha mãe precisava dar comida na boca, porque não conseguia. Lembra que a diocese ficava mandando as notas lá? Eu só via as notas, né? Reze pelo padre, né? Reze pelo padre, reze pelo padre. Então, precisei passar por tudo isso, por tudo,
para sentir na minha vida a bondade de Deus. E a cada passo que a gente vai dando durante a enfermidade, nós vamos percebendo como Deus nos ama, como a bondade de Deus para conosco é grande. Cheguei na clínica para fazer diálise, aqui em Jundiaí, na Vila Rami. Cheguei na clínica lá na Unicom para fazer diálise. Quando cheguei, descobriram que eu era padre, né? Porque parece que padre tem cara de padre, né? Aí o povo olha e fala assim, você é padre? Eu falei, sou, né? Parece que padre tem cara de padre, né? E estava eu e o padre Elias, que na época estava me ajudando, e vocês têm cara de padre. A gente é padre mesmo. E aí você tinha que ficar lá 2, 3, 4, 5 horas fazendo diálise. O que a gente vai fazer? Conversar, bater papo, né? E aí começou aos poucos. Vinha um e chorava. Vinha outro e chorava. Vinha outro e chorava. E eu lá fazendo diálise e falava assim, meu Deus, eu estou cansado, né? Esse povo nem aqui, né? Não deixa a gente em paz, né? Até que o dia que o Senhor me disse assim, é para você se converter. Então escuta. E quantas histórias eu escutei, quanta coisa eu escutei naquela clínica. De gente que perdeu os familiares, porque eu via fazendo diálise comigo hoje, amanhã não veio. Aí você pergunta, onde que está o fulano? Morreu. Você fala, meu Deus, será que amanhã serei eu? Né? Porque você passa medo, né? E aí toda aquela situação. E durante todo esse processo, a única coisa que eu pedi a Deus é para que Ele não me deixasse perder a fé. Se eu tivesse que perder tudo, não tinha problema, mas não perder a fé. E aos poucos Deus foi se mostrando tão bom para comigo, que tudo foi se encaixando, tudo. Tem uma irmã que é da Assembleia de Deus, sabe? É do manto, né? Como diz eles, né? Que é do reteté, né? Tem uma irmã que é assim, que gira no manto e que, né? Tem. E a minha irmã caçula. E numa das muitas vezes que fiquei internado, precisava rezar e não tinha força. Precisava rezar e não tinha força. Segurava o terço e ficava assim, né, deitado lá na cama, no Paulo Sacramento, o catéter no nariz, porque não conseguia respirar e não conseguia falar. Aí a minha irmã disse assim, o que você quer? Eu falei, eu queria rezar o terço, mas eu não consigo. Ela falou, olha André, que eu não chamo de padre, né, porque minha irmã, né, mas ela falou assim, olha, faz muitos anos, viu, que eu não faço isso, porque eu sou crente, você sabe, né? Eu falei, eu sei, eu não tô pedindo para você rezar para mim, não. Eu só queria rezar, mas eu não consigo. Ela falou, me dá o terço aí. E ela rezou comigo. E ela falou, eu não acredito. Talvez eu não reze com a mesma fé que você tem, mas eu vou ser a sua voz. A minha irmã da Assembleia de Deus do manto que roda e que sapateia, né? Essa mesmo, entendeu? Sentou lá do meu lado e foi rezando. Para ela era só palavras, só repetições de palavra, né? Ave Maria, Santa Maria. Para ela era só repetição de palavras. Mas no meu coração aquilo caía como, eu te amo, eu te amo. É bondade de Deus, é amor de Deus para comigo, que usa às vezes até aquele que a gente nem imagina para falar conosco. Aquele que a gente nunca pensa para manifestar na nossa vida a sua bondade. Nós, irmãos, não podemos nos esquecer jamais, que Deus nos ama. Porque no dia em que nós esquecermos que Deus nos ama, no dia em que nós esquecermos que Deus nos escolheu, nós nos afastamos dele. E aí, ao invés de nós assumirmos a culpa, fui eu que me afastei de Deus, a gente começa a dizer, Deus não me escuta mais. Deus não fala mais comigo. O céu está fechado. Eu rezo e nada acontece.
E como é próprio do ser humano, né? Jogamos a culpa no outro. E nesse caso o outro é Deus. Ele é o culpado, porque ele não fala mais comigo. Só que aos poucos nós fomos nos esquecendo da promessa. Noé não esqueceu nem um dia naqueles 100 anos o que Deus tinha dito a ele. Por isso suportou tudo até chegar o dia do dilúvio e ser salvo. Nós também não podemos nos esquecer nenhum dia de que Deus nos ama, de que Ele é bondoso conosco. Não podemos nos esquecer nenhum minuto que Deus nos escolheu. Porque, irmãos, se nós assim fizermos, nós vamos também, aos poucos, nos afastando de Deus, deixando de falar com Ele, deixando de sentir a Sua presença, deixando de sentir a Sua ação na nossa vida. E aos poucos vamos virando as costas e quando dermos conta, já estaremos bem longe de Deus. Mas não porque Ele está longe de nós, mas porque nós nos esquecemos que Ele nos ama. Pega a sua Bíblia aí, lá no livro de Isaías, no capítulo 49. Cadê o irmão do teclado aí? Me ajuda, por favor. Isso. Lá no capítulo 49 de Isaías, no versículo 15, tem uma promessa de Deus para nós que nunca deve sair do nosso coração. Amém, a misericórdia? Amém. Está escrito assim aí: pode uma mulher esquecer-se de seu filhinho a ponto de não compadecer-se do filho de suas entranhas? Mesmo que ela se esquecesse, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Pode uma mulher esquecer o filho? Pode. É difícil, é raro acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, eu não te esquecerei. Para a gente sentir a bondade de Deus na nossa vida, a gente tem que se lembrar sempre disso aqui. Porque no dia em que a gente esquecer que Deus nos escolheu, que Deus nos ama, se você continuar aí, vai dizer: vê que eu te gravei nas minhas mãos. Quando você quer lembrar-se de um número de telefone, o que você faz? Marca na mão. Quando você precisa lembrar-se de alguma coisa muito importante, marca na mão. Porque qualquer coisa é só olhar e dizer: está aqui. Cristo nos tem marcado na sua mão. Por quê? Porque nos escolheu. E mesmo que alguém, algum dia, tenha esquecido de você, mesmo que por um minuto você tenha se sentido longe de Deus, Ele sempre esteve com você. Como esteve com Noé, né? De pé ali, esperando Noé terminar a arca para mandar o dilúvio. Deus está aí com você, esperando com você, esperando para cumprir a promessa na sua vida, esperando para derramar a graça na sua vida. Mas é preciso que você faça o trabalho que foi confiado a você, a mais ninguém. Há mais ou menos uns 2 meses, tem um povo da minha paróquia aqui, né? Estou vendo aí que esse povo da minha paróquia, quando não está lá, está aqui, né? Que é bem pertinho, né? Mas já tem mais ou menos uns 2 meses, eu vou fazer 7 anos de padre. Tem mais ou menos uns 2 meses, e peço a Deus que dê muito discernimento para vocês, para escutar o padre, viu? Muito discernimento, muito entendimento do que o padre vai falar. Mas há mais ou menos uns 2 meses, eu andei me sentindo, não tenho me sentido muito bem. Tanto que, semana passada eu falei, né? Acho que eu não vou lá na arca, não. Estou bem, não. Queria
desmarcar para vir aqui, né? E aí, o Padre Anderson disse, não, vai sim. Mas há mais ou menos uns 2 meses, eu não estava muito bem. Porque às vezes a gente pensa que a vida de padre é 1000 maravilhas, né? Não é não. É 1000 maravilhas sim, porque o Senhor nos ama e Ele nos mostra a sua bondade. Todos os dias. Mas tem hora que os irmãos, sabe? Os irmãos torna a vida de um padre muito difícil. Muito difícil. E há mais ou menos uns 2 meses, eu comecei a assumir para mim tanta palavra de maldição que aquilo foi me fazendo mal. Muito mal. Sabe aquele povo que o padre não pode fazer nada, que está tudo errado? Entendeu? Que acha que sabe mais, que manda mais, né? Só lá na minha que tem. Aqui é tudo santo, né? Lá na sua paróquia é tudo santo, né? E isso foi entrando no meu coração como uma faca. Porque eu comecei a me sentir mal. E eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu não saí da minha casa para vir para cá. Eu não saí da minha casa para vir para esse lugar. E aquilo foi me sufocando de tal maneira que eu não conseguia gritar, não conseguia falar para ninguém. Às vezes um ou outro perguntava, padre, o que o senhor tem? Nada. Ia para minha casa. E aquilo foi aumentando, aquela angústia no coração, que teve um domingo que eu pensei assim, será que vale a pena continuar sendo padre? Eu tenho 7 anos. Eu falei, será que eu estou entrando na crise dos 7 anos, né? Vai saber, né? Eu falei, mas será que vale a pena? Um domingo, depois que terminou a missa da noite, fui para casa, como sempre, né? Não tinha ninguém, só eu lá dentro da casa. Olhei bem, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, do Imaculado Coração, né, de Fátima. Olhei bem para ela, porque o meu lema sacerdotal é totus tuus. E olhei bem para ela e disse, será que ainda vale a pena? Será que Deus ainda me chama? Será que eu ainda sou digno? E fui dormir. Há 1 semana atrás, nós celebrávamos lá na paróquia a nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia 27 de junho. E para mim, aquela missa, teve o tríduo de preparação, tudo, recebemos os padres, fez a festa. No sábado a gente fez uma festa junina, foi muito gostosa, todo mundo junto, mas o meu coração apertado, né? Eu estava no meio daquele povo sem conseguir respirar. Na terça-feira, fui celebrar a missa da padroeira, né? Também com o coração apertado. Rezando a missa, a igreja cheia, o povo todo feliz e o meu coração desse tamaninho assim. E eu olhava e dizia, será que eu tenho que estar aqui mesmo? Será que é aqui que eu tenho que ficar? Aí fizeram uma festa lá para comemorar os 20 anos da paróquia. Eu não queria ficar na festa. Falei, não tenho nada para fazer aqui não. Vou para minha casa. Aí vem um, vem outro, vem um, vem outro. Falei, calma gente, eu não vou fazer nada com a minha vida não, fica tranquilo. Não, padre, mas o senhor tem que ficar, não sei o quê. Eu falei, mas, sabe, eu não quero. Mas fiquei lá tudo. Terminou a festa, fui para minha casa. Chorei um pouco e fui dormir. Naquela noite, detalhe, quando eu comecei a sentir isso, não faça nunca isso que eu fiz, viu? Nunca se esqueça que Deus chama. No dia em que eu comecei a perceber essas coisas, e tanta gente falando tanta coisa, que aquilo foi me sufocando,
eu rezava a missa às 7 horas da manhã todo dia. Falei, olha, não vou rezar mais. Parei. Aí na terça-feira fui dormir, bracei o travesseiro, né? Fui dormir e eu tive um sonho. Mas para mim não era sonho. Mas a gente diz que é sonho, né? Mas para mim de verdade aconteceu. No sonho, eu estava de pé e cheguei perto da cama, mas não era a cama da minha casa aqui na Cidade Nova. Era a minha cama lá em Itupeva, lá na casa do meu pai. E eu me via deitado ali, com uns 20 e poucos anos, quando entrei no seminário. E fiquei parado ali, me vendo dormir. Passou por mim uma pessoa que pegava no meu ombro e dizia assim: padre, acorda, acorda. E eu dormindo. Padre, acorda, acorda, acorda. E eu dormindo. Viradinho para o lado direito e dormindo. E aquele homem sentado do lado da minha cama balançava assim o meu ombro, me chamando: acorda. Não dava para ver o rosto, porque era um homem era branco, sabe assim, uma coisa linda. O quarto todo ficou iluminado. E começou a me chamar. Nisso, passou uma mulher. Aí eu vi quem era. Também não vi o rosto, mas eu vi que ela tinha um manto azul. E o homem lá: padre, acorda, padre, acorda. Como mãe, né, que sabe acordar o filho, né? Às vezes o pai não é meio bom para acordar filho, né? Como mãe que sabe acordar o filho, começou a passar a mão assim na minha cabeça, no meu rosto, só que não me chamava pelo nome, me chamava de padre. Padre, acorda. E começou a falar com um pouco mais, era uma seriedade muito delicada, sabe? Não sei se existe isso, né? Mas era uma coisa assim que eu sentia uma ordem, mas ao mesmo tempo uma delicadeza, um toque tão suave, que eu acordei, olhei e reconheci que era Nossa Senhora. E aí Jesus me pegou pela mão, me levantou, fiquei de pé nos pés da cama. Aí ficou Jesus de um lado, Nossa Senhora do outro, e Nossa Senhora me abraçou assim, sabe? Quando a mãe segura o filho, né? Que pega aqui e segura firme assim, para não cair. E Jesus ficou do lado segurando a minha mão. E aí Jesus disse: levanta, levanta. Fui eu que te chamei, fui eu que te mandei, fui eu. Eu não quero outro, eu não escolhi outro. E eu sempre brinco lá na minha paróquia, né? Tinha outros melhores para serem padres na minha família? Tinha gente melhor na paróquia São Sebastião para ser padre? Ou se tinha, né? Tinha gente melhor para você do que você para casar com seu marido? Ou se tinha? Não tinha? Tinha melhor do que você para casar com seu esposo? Tinha bastante. Mas ele escolheu você. Igual Jesus. E aí o Senhor me dizia: fui eu que te escolhi. A minha consagração Nossa Senhora eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Quando eu sofri um acidente, criança, e lá na minha terra, no Paraná, sou pé vermelho, né? Lá na minha terra passou por lá um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. E a minha mãe me consagrou a Nossa Senhora. E disse assim: ele não é mais meu, ele é teu. Então, toma conta. Porque os médicos diziam assim: olha, ele não vai andar. E se andar, ele vai andar só com o pé, porque o outro vai ficar atrofiado.
E eu não fiquei atrofiado, andei, né? Até hoje estou bem, né? O acidente foi no tendão direito aqui. Estou bem, graças a Deus. Mas sempre fiquei com aquela imagem na minha cabeça. A minha mãe dizendo para Nossa Senhora: Ele é teu. E naquele sonho, como eu sou consagrado no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eu ouvi Nossa Senhora dizendo para mim o que ela disse para aquele Juan Diego, né? Eu não estou aqui, eu não sou sua mãe, então não tenha medo. Eu acordei, o meu quarto estava aceso, eu não sei como, se eu, sei lá, sou sonâmbulo, eu não sei, estou descobrindo agora, né? Estava acesa todas as luzes do quarto, isso era mais ou menos umas 3:30 da manhã. E eu acordei num choro. Não sei se você já acordou chorando alguma vez, mas eu acordei chorando, e chorava, e não sabia por quê. Depois que chorei bastante, voltei a dormir. No outro dia de manhã, acordei no horário em que eu acordava para celebrar a missa. E aí veio no meu coração: porque você me esqueceu. Porque você me esqueceu, aconteceu tudo isso, mas não me esqueça mais. Tomei café, liguei para a secretária e disse: coloca nos avisos do final de semana, segunda-feira eu começo a rezar a missa de novo. Voltei a rezar a missa, 7h da manhã. O povo já vivia me pedindo, né? O senhor não vai voltar a rezar a missa? E eu falo: não, de jeito nenhum, não vou rezar só os que eu tenho que rezar só e acabou. Mas a partir daquele momento ali, daquele sonho, né, entre aspas, porque para mim não foi um sonho, em que o Senhor me dizia: fui eu que te escolhi, e Nossa Senhora me dizia: eu não estou aqui, eu não sou sua mãe, tenha medo não. A partir daquele momento, o meu coração começou a ficar mais aliviado, sabe? Aquela angústia, aquela tristeza, aquele sufocamento que a gente sente, começou a desaparecer do meu coração. Estou celebrando a missa, celebro a missa às 7h da manhã, mas isso tem ficado no meu coração desde então. Fui eu que te escolhi. Irmão, a bondade de Deus, ela está justamente nesta eleição. Então, sofra o quanto tiver que sofrer, mas não se esqueça, Deus está com você. Padre, mas está doendo. Eu sei, mas Deus está com você. Padre, se Deus é tão bom, por que Ele não me cura? Porque talvez a cura não seja física, mas do seu coração. Então passe por todo esse sofrimento, pedindo a Deus: não cure só o meu físico, mas me converta. Não quero sair dessa doença menos convertido. Não, quero sair dessa doença mais convertido. E me ajuda. Talvez seja por isso que demore tanto algumas coisas na nossa vida. Porque Deus está mostrando, manifestando para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele está junto. E enquanto você não aprender a ouvir o Senhor, enquanto você não aprender que Ele não te desampara, que Ele não te abandona, que Ele está com você, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não escuta, mesmo quando tudo é um silêncio muito grande, enquanto você não aprender que Cristo está com você, mesmo que tudo isso aconteça, você vai se revoltar, você vai brigar com Deus, vai sair xingando todo mundo. Mas não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Então aproveite, irmão, cada segundo, cada história que Deus constrói com você, para sentir a bondade de Deus, o amor de Deus, que está aí, ó, juntinho de você,
como esteve junto de Noé, de tantos outros depois de Noé, e como está junto da igreja há 2000 anos, como está agora aqui junto de nós, também curando o nosso coração e também nos dando a oportunidade de nós nos convertermos, para que a graça dele seja cada vez mais abundante na nossa vida.